Oi gente, eu sou Mariana e hoje eu vim falar sobre uma das minhas mais recentes leituras, que foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Esse livro foi publicado pela Globo Out e, assim, esse livro foi uma leitura deliciosa. O livro conta a história do Jonas, um garoto de 19 anos, que acabou o ensino médio e agora trabalha numa cafeteria na Avenida Paulista e não sabe muito bem o que vai fazer da vida. Ele não tem condições de fazer faculdade, não sabe se algum dia vai fazer faculdade, e assim ele leva a vida. Ele tem um caderninho que ele leva para todos os lugares, onde ele anota ideias para livros. Um dia, o Arthur entra na cafeteria onde o Jonas trabalha e o Jonas fica encantado com ele porque ele é ruivo e tem uma barba maravilhosa. E o Jonas anota a ideia no caderninho dele de um livro sobre piratas gays. Esse livro foi uma leitura que eu gostei muito, pelo fato de ser uma história muito sensível, muito tocante e muito real. É uma história sobre amizade, sobre relacionamento, sobre família. As dúvidas, os medos e as inseguranças que o Jonas passa, não todas, mas algumas delas eu já passei, e é bom se identificar assim com o livro. Eu acho que esse livro tem potencial de ajudar muita gente que não exatamente passa pelas mesmas situações, mas que sente as mesmas coisas, mesmo que sejam situações diferentes. Então eu falei brevemente que esse livro é sobre amizades, relacionamentos e família, mas eu vou falar especificamente. São basicamente esses 3 núcleos da vida do Jonas. As amizades, o Jonas tem 2 amigos de colégio, que são o Danilo e a Isadora. E aos poucos ele também vira amigo da Karina, que é quem trabalha com ele lá na cafeteria. Assim como você nota o crescimento da amizade entre ele e a Karina, aquele tipo de amizade que cresce por causa da convivência, de você passar 6, 8 horas com a mesma pessoa todos os dias, ou a maioria dos dias. Também tem a amizade de colégio que foi pra fora do colégio também, e ao mesmo tempo ela pode mudar, né? Coisas podem mudar, a rotina fica no meio. É preciso fazer como o Jonas e saber, assim, que na verdade o Jonas não sabe, mas ele aprende que afastamentos são normais. Algumas vezes outras coisas têm prioridades. O segundo núcleo da vida do Jonas, que é bem mostrado nesse livro, é o relacionamento dele com o Arthur. Lógico, no começo não tem relacionamento nenhum, né? E depois eles começam a se relacionar. E como é o primeiro namoro do Jonas, é bem legal e gostosinho de ver assim o desenvolvimento deles, né? E o companheirismo deles é incrível. Eu gosto muito de primeiros relacionamentos. Eu não sei, eu queria que todas as pessoas fossem como o Jonas, pra repensar nesses atos, pensar no que dizer, no que fazer antes das coisas acontecerem. É porque ele é um personagem muito sensato, assim. Ele tem suas inseguranças, seus medos, mas... E às vezes ele não sabe o que falar, mas ele tem boas reações. E o terceiro e mais complicado núcleo desse livro, na vida do Jonas, é a família dele. O pai dele não dá muita atenção a ele, só vive sentado na poltrona assistindo televisão. E a mãe dele é evangélica, tá sempre na igreja, tá sempre envolvida com coisas religiosas. E ele se sente muito mal por isso, muito culpado, porque quando ele era criança, ele costumava ir pra igreja, só que ele se sentia muito culpado por ele ser gay e por ele achar que ele devia temer Deus por causa disso. Então, a relação dele, ou a falta de relação dele com Deus, é bem mostrada nesse livro, assim. Ele tem algumas indagações, assim. Ele pensa muito nisso, apesar dele não ser realmente crente, assim, mas ele talvez não saiba muito bem o que pensar. E por ele ser gay, a família dele é bem complicada nesse aspecto, porque ele se sente inadequado, bem difícil para ele lidar com isso, assim, de forma aberta, porque ele sempre
teve que aprender a colocar tudo dentro, escondido. Essas 3 partes, elas se unem muito bem e formam uma personalidade muito cativante de Jonas, porque ele tem a formação da família, né, que faz ele ter medo de todas as outras relações que ele possa ter, mas ele também tem os amigos dele, né, do colégio, o Dan e a Isa, que ajudam ele a ser diferente do jeito dele. A Karina e o Arthur é o novo, é o totalmente diferente, é o que ele nunca pensou que iria ter. Então são experiências bem diversas que você acompanha durante a leitura. Isso faz a história ser muito boa. Além disso, tem uma parte do Jonas que é o fato de ele querer ser escritor. E aí, por causa do Arthur, ele começa a escrever uma história chamada Piratas Gays, título provisório. E assim como os livros ajudam os leitores a, sei lá, a serem diferentes, a pensar diferente, a sentir diferente, esse livro também fez algo assim pelo Jonas. E é muito legal ver como ele faz a história evoluir a partir das próprias experiências dele, ou da falta de experiências dele. Mas o que mais me deixou feliz nesse livro, eu não vou dizer que me surpreendeu, porque eu já imaginava que o Vitor, por ser quem ele eu imaginava que a história seria assim. Ela tem muita diversidade. E não é assim uma coisa, não é aquela história panfletária assim, de precisa ter diversidade, e porque tipo, olha aqui como eu estou fazendo diferente. Não. Existe diversidade no livro simplesmente porque ela existe no mundo real. É incrivelmente claro isso nessa história, porque a cor da pele, a sexualidade, o formato do corpo, a raça das pessoas, essas coisas não importam assim. Elas são citadas porque, enfim, quando você olha pra uma pessoa, algumas coisas dessas são notáveis, mas isso não é o centro. Então é isso, eu recomendo muito a leitura de 1 Milhão de Finais Felizes. Eu gosto muito da escrita do Vitor Martins. E ele tem outro livro também lançado pela Globoalt, que é o 15 Dias. Vocês não conhecem ainda, também vale super a pena. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição a resenha escrita que eu também fiz desse livro, se você preferir ler. E eu espero o seu comentário aqui embaixo também, se você já leu alguma coisa do Vitor, se gosta dele e se tá ansioso pra ler esse livro também. Deixa tudo aqui embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!